Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Tailan. Eu sou a Kathleen. Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa vida, de como a gente se conheceu. Então pode sentar no sofá, pode sentar na cadeira, vai ter muito chão por aí, a gente vai falar muito. Então fique à vontade e, por favor, não pula nenhuma parte. Até a gente tá sentado hoje, porque hoje é o dia de nós trocar essa ideia. Acredito que vai agregar muito na vida de vocês. Tanto você que já está num relacionamento, quanto você que ainda está solteiro. E começando, a gente se conheceu aqui em Extrema. Eu quero contar um pouco de como eu vim parar aqui. Com 16 anos, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, onde ele acendeu em mim esse desejo por missões. E nisso eu vim para cá em Extrema em 2017, o Espírito Santo confirmou que era para mim me mudar para cá. Nisso eu compartilhei com alguns dos meus amigos e 2 deles toparam vir junto comigo. E eu tinha alguns familiares aqui da parte do meu pai, onde a gente ficou 3 meses. Aí andando na cidade, encontramos um emprego, conseguimos alugar um lugar para a gente morar, ficamos ali por um tempo. Nisso, encontramos também uma igreja local, onde começamos nosso trabalho. Foi uma oportunidade muito grande do Espírito Santo me amadurecer no reino dele. E após 1 ano, a Kathleen chegou na igreja. A minha parte? Essa parte. Eu tenho tios que moram aqui em Extrema já faz um tempão. E nas minhas férias, meus pais sempre vinham pra cá, então a gente sempre vinha no final do ano, comemorar Natal, Ano Novo, férias de julho. Aí, por conta dos meus pais acharem que aqui é um lugar muito tranquilo, então do nada eles falaram, vamos partir pra Extrema, né? É um lugar sossegado, de boa, pra morar. E a gente saiu da casa que a gente tem lá de São Paulo e veio pra cá. Aí a gente passou acho que uns 4, 3 meses por aí procurando a quadrangular que a gente já frequentava lá em São Paulo. E a gente ficou procurando aqui, que a gente já ouviu boatos que já existia aqui a igreja quadrangular, e a gente foi procurando, né? Até que uma conhecida da família do meu tio falou assim, ó, a minha igreja é atrás da igreja da quadrangular, vou passar o endereço pra vocês e vocês vão. Beleza, melhor parte da história. Eu amo essa parte. Aí beleza, a gente chegou lá, né? Aí eu falei assim, coloquei o pé na igreja e falei assim, eu olhei pro altar e falei assim, nossa, menino bonitinho, né? Vai ser meu namorado. Pega a visão. Tá vendo? Tá profetizando, meus filhos. Aí eu conheci ele. E nisso ela profetizou mesmo. Eu tava naquele meu período de não quero me relacionar com ninguém, não olhava pra ninguém, não orava por ninguém. Eu tinha em mente que eu ia fazer os planos do Senhor e lá pros meus 25 até 27 anos de idade eu ia começar um relacionamento. Então eu não pensei nada dela. Ela era muito nova ainda. Você tinha quantos anos? 14? Não, tá doido? Uns 15. Eu tinha 15 anos. 15 anos, né? E aí eu olhei pra ela assim, eu falei, caramba, ela aparentava ter menos. Falei, nossa, deve ter uns 12 anos de idade. Né, meu filho? Aparenta ainda ter menos. Então nas costas, né? nem passou na minha cabeça nada disso. Até que a igreja começou a crescer. Quando eu cheguei, a igreja ainda era muito pequena. Quando ela chegou também, ainda estava pequena, após 1 ano que eu já estava aqui. E com isso foi chegando mais jovens e a gente começou a fazer células. E aí foi chegando um grupo e o legal é que aqui em Extrema tem pouco local. A maioria do pessoal veio do Nordeste, né? Veio de São Paulo, do Rio de Janeiro. E nisso a gente foi misturando essas culturas, que é muito legal aqui. E a gente foi se unindo em células. Tipo, na verdade, assim, começou a célula depois de 1 mês e meio que eu cheguei. Então, tipo, tinha que uns 5 jovens na igreja, contando comigo e com a minha irmã. Aí depois que a gente chegou, começou a ter as células. Aí depois disso, lá na quadrangular lá de São Paulo, eu dançava, participava do grupo de dança. Aí a minha mãe, né, foi lá, falou pra pastora, aí a pastora, Kathleen, dança na igreja. Comecei a dançar, aí foi frequentando, aí as células foi aumentando, os jovens também. Aí chegou o nosso casal de amigos que morava lá no Piauí. Aí eles vieram pra cá, e a gente mais velhos que a gente, casados já. Gente, casados aí. Aí depois, eu virei amiga da tia dele.
Que legal, olha. Aí, o nosso casal de amigos, né? Ele já tava assim, né? Eu e ela, né? Aí ela falou assim, Tailã, sabe a Catherine lá da igreja? Já foi tramando. É, bonitinha, né? Aí a tia dele também falava, só que esse tonto não ligava pra mim, entendeu? E é isso. Como eu falei, eu tava naquele tempo de realmente não querer ninguém. E de tanto a gente se encontrar, realmente a minha tia, como essa nossa amiga em comum, começou a comentar da Catherine. E aí eu comecei a olhar pra ela com outros olhos. E realmente, claro, eu achei ela muito bonita a princípio, mas não tinha pensado nada além de mais uma moça bonita que eu conheci para fazer amizade, só isso. Até que percebendo, e aqui eu já quero dar uma dica para os jovens aí, para os adolescentes que tá buscando encontrar alguém, uma coisa que eu vi muito nela foi padrões de comportamentos. E esse é um dos motivos que me fez ter pedido ali namoro e estar com ela até hoje. Não foi beleza, não foi nada disso, mas sim um padrão de comportamento dela. Zen. Uma moça de família, tranquila e que o principal agrega no meu propósito. E nisso aí vocês vão pegar um pouco mais ali na frente. Mas aí então foi isso. Os nossos amigos em comum começou a abrir os meus olhos, né, para essa parte. E eu comecei a ver ela com outros olhos, realmente começou aquela paquera, né, de um olhando pro outro. Aí começa... Coisa de criança. Aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Aí, WhatsApp. Ele não lembra disso, mas eu lembro completamente. Ele falou assim, quando você vai conhecer sua sogra? Eu falei assim, nossa, eu não lembro que disso. direta. Ele não lembra disso, mas eu lembro. E aí a gente começou a orar, lembra? A gente começou a orar, acordar 3h30 da manhã. 3h50 da manhã. Era 3h50 pra gente orar 4 horas. Era, né? Uhum. 3h50. Confesso que eu já dormi algumas vezes ali no meio da oração, mas é normal. Mas aí nós fizemos esse tempo de oração. E aí o pedido, não, antes do pedido de namoro, teve algo muito interessante. Que nesse tempo que começou a célula e a gente começou a ter essa paquera, chegou o dia do meu aniversário em dezembro, você lembra? A gente fez uma célula na casa dela. E aí foi o dia do meu aniversário, tá? O pessoal montou uma surpresa pra mim, eu achei isso muito legal. E aí no final da célula, o pessoal cantou parabéns, aí vem ela com o bolo na mão. Deixa eu pensei que você vai ouvir. Tá vendo? Eu tenho uma memória fraca, mas de algumas coisas eu lembro. E aí todo mundo, Catherine, leva o bolo, Catherine. Eu falei assim, mas por que eu? E aí todo mundo já, né? Isso foi muito aberto, a gente não fez nada escondido. Não fez nada escondido. Então os pais dela não tinham noção que a gente tinha começado a orar, a minha família também, o nosso grupo de amigos super apoiavam. Então não foi nada assim escondido, era aquele negócio que todo mundo já esperava, né? Só faltava eu, né? Ele tomar atitude. Perceber, não tomar atitude, mas perceber. Não é que eu não tomei atitude, é que eu também. não queria. É porque você não queria, por Exato. isso. Mas depois que eu abri meus olhos para isso, que a gente começou realmente a ir mais fundo nisso. É isso. E aí no final do ano, passou meu Deixa eu contar essa parte, não. Deixa eu contar essa parte. Beleza, passou o final do ano. Foi não, foi no ano novo. Passei meu Natal, né, com a minha família e tal, beleza. Aí, esse casal de amigo nosso falou assim, Catherine, passa o Réveillon com a gente na igreja, né? Porque tem aqui eles passam na igreja, né? Aí, eu falei assim, tá bom, né? Eu vou falar pra minha mãe, pros meus pais, né? E eu vou passar com vocês, aí beleza. Aí a gente foi, eu falei com os meus pais, aí eu fui pra casa deles. Aí eu me arrumei e fui pra igreja. Aí depois de ir pra igreja, eu voltei pra casa deles de novo. Me arrumei, né? Porque depois da igreja a gente ia pro sítio, depois das meia-noite. No sítio a gente fazia um jantar lá com todo mundo da igreja aqui, ó. Beleza. Aí, no meio desse jantar, antes de começar o jantar, né? Teve umas brincadeiras. Aí, o que aconteceu? Vamos falar a cidade. Vou contar? Bom, aí beleza. Aí tem uma menina lá da igreja, né? Que ela falou assim, ó, a gente vai fazer uma brincadeira. E vocês vão pegar um fiozinho que eu vou dar. E nesses fiozinhos você tem que fazer uma pergunta. Deixa eu falar, mulheres, vocês são muito detalhistas. Eu não lembro desses detalhes. Você lembra de tudo, pontinho por pontinho.
É lógico, Continua. foi marcante. Aí, beleza. Eu já ia ir direto ao ponto, pessoal. Já ia contar tudo pra Não, vocês tem que direto. contar tudo detalhado, porque senão vocês não entendem. Aí, beleza. Aí a mulher ela falou assim, ó, vocês vão pegar o barbante. Eu lembro que foi até um barbante vermelho, ó, pra você ver. Aí você tinha que pegar a metade do barbante, você tinha que fazer uma pergunta. E a outra, você tinha que falar uma qualidade da pessoa. Aí ela falou assim, você tem que fazer isso pra pessoa que tá na sua esquerda. E o Tailan tava na minha direita e eu tava na esquerda dele. Aí foi passando, né? Aí chegou o Tailan. Aí o Tailan pegou a pontinha, né? E falou assim, você é muito grossa. Aí eu já, né, murchei. Falei assim, nossa, na minha mente. Mente desanimou. Aí do nada... A parte que ele ia fazer a pergunta, eu falei assim, mas você quer namorar comigo? Aí a igreja toda... É aquele bate e depois assopra. Mas foi tão, assim... acho que vou falar guiado pelo Espírito Santo, porque eu não pensava em nada disso. Claro que sim, eu já queria namorar com ela, porém não iria ser naquele lugar e naquela hora. Até que naquela brincadeira, tal, juntou aquilo, era para falar um defeito e uma qualidade, e aí o defeito que pintou foi esse, que nas nossas conversas ela sempre foi muito direta, né? Sempre foi muito grossa, de dar assim na lata. E aí eu falei isso, e aí na hora de fazer a outra pergunta eu parei, eu pensei, olhei para a igreja inteira, aí eu fiz a pergunta se ela queria namorar comigo. Morrendo de medo, ele tava tremendo nesse dia, tremendo na base, real. Só que aí, né... eu fiquei toda vermelha e passei 5 minutos sem dar a resposta. Aí ele ficou mais vermelho ainda, Foi. de raiva. Foi, no meio de todo mundo. E eu com aquela cara, meu Deus, e agora? E um adendo é que eu fiz esse pedido e a gente não tinha nem se beijado. Não. Né? A gente não tinha nada de contato, era só conversa mesmo. No máximo um abraço assim, igual a gente tá aqui do lado, sentar um abraço assim de mão. Mas não teve nenhum contato de nada antes de fazer o pedido. A gente só foi dar o primeiro beijo depois de um mês. Depois de um mês, não foi? depois de um mês eu ter pedido ela em namoro ainda. Foi. Então já fica Foi aí, difícil, pessoal. gente. Não seja tão rápidos assim, não. Tá vendo? Uma relação que tá há 4 anos, só pra você ver. 4 não, né? 3. 3 anos. É, porque tem muita história aí pela frente. Exatamente. Aí entra o outro ponto da história. E nisso, claro, a gente começou a se relacionar. Foi um período muito bom, porém a gente ainda era muito maduro. Não tinha maturidade Tanto nenhuma. no assunto de namoro, eu nunca tive relacionamento com outras meninas. Ela também não tinha tido relacionamentos com outro menino. Muito nova, eu já estava com 19 anos. Eu tava com 16, né? E ela ainda estava com 16, então foi um choque para mim, porque eu não esperava aquilo no momento. E para ela também foi um choque, porque ela era muito nova. Uhum. Então foi algo bom, porém a gente acredita que foi num tempo Errado. errado. Porque, tipo assim, eu cheguei aqui, aí com os meus 15 já comecei a fazer jovem aprendiz. Nunca tinha trabalhado na minha vida. Então eu tinha que encaixar o relacionamento com o trabalho. Então tinha muita coisa pra fazer em casa, muita coisa pra fazer no trabalho e muita coisa com o relacionamento, entendeu? Aí não encaixava. E o nosso namoro, né? Eu vou falar, o nosso namoro cristão, a gente namora pra casar. Só A que o gente pedido não rolou até ainda. não namora pra uma coisa de cada vez. Nós estamos gravando como a gente se conheceu e o Mas eu próximo tô é sendo o casamento. direta. Entendeu? Vai, continua. Então a gente namora pra casar. A gente não namora pra satisfazer, né, as nossas vontades, nem pra suprir aquele desejo humano nosso. Uhum. E nisso era muito cedo pra gente. Ela com 16 anos. E eu ainda com aquela caminhada, iniciando com Cristo a minha jornada, mudando de cidade, então eu falei, não é isso que eu quero agora. Né? Acho que isso não é legal pra gente agora. E aí me deu um pé na bunda. Foi nisso isso. veio a pandemia. E aí no meio da pandemia, nisso eu tava migrando de profissão, né? Eu tava saindo da empresa. Foi. Tava estudando outra coisa. Uhum. E aí nisso veio a pandemia, juntou esse pensamento do casamento, junto com essa mudança de profissão. E aí eu decidi que eu ia terminar com ela. Ele me deu um pé na bunda, resumindo. Aí você, Kathleen, não vai dar, que não sei o que, não. Tá bom, né? Não quer ficar junto comigo, então tá bom. Só que aí, a abençoada aqui sofreu. Nesse ponto foi, pra mim, foi um... Pra ele foi de boa. Nessa parte de relacionamento realmente foi de boa.
Porém, eu tive a real certeza que a Kathleen era a mulher para mim. Então, nesse ponto, eu faria de novo, porque hoje eu tenho essa certeza, e que realmente o Espírito Santo nos uniu por um propósito. E que eu preciso dela para cumprir aquilo que o Espírito Santo determinou na minha vida. E que ela que vai ser a mãe dos meus filhos, aquela que vai cuidar da casa, aquela que me ama de todo o seu coração. Hoje eu tenho plena certeza disso. E aí a gente ficou 1 ano, né? Foi 1 ano separado. Eu comecei a trabalhar muito. Eu entrei de cabeça na nova profissão, aproveitei a pandemia, surgiu bastante trabalho. E aí eu não pensava mais na Kathleen, eu não pensava mais em nada. Eu estava até pensando em voltar para São Paulo por conta do trabalho. Mas aí o Espírito Santo, né, não deixou isso acontecer. Lembrando que eu não me afastei da igreja. Sim, dos trabalhos aqui de Extrema, mas eu nunca deixei de estar na presença do Senhor. Porém, eu não tinha mais aquele pensamento de que eu devesse andar nos planos do Senhor, mas sim o Senhor que tinha que entrar nos meus planos. Então eu montei diversos sonhos, eu montei diversos planos e eu tinha na minha cabeça que o Espírito Santo ia estar comigo neles, mas sem sequer perguntar se o que eu estava fazendo estava nos planos do Senhor. E nisso eu comecei essa jornada de bastante trabalho, e no meio disso eu tive um insight de realmente voltei meu pensamento para missões, daquilo que Jesus tinha me chamado. E aí eu fiz até inscrição para a Jocum. Para quem não conhece a Jocum é os Jovens com uma Missão. É onde prepara jovens cristãos para fazer missões aí pelo mundo. E aí eu queria fazer em Kona. Eu já estava trabalhando bastante, eu queria sair daquilo e eu falei, eu quero fazer Jocum, mas eu quero fazer bem longe. E Kona é a base da Jocum. Eu falei, já vou treinar o inglês, já vou começar ali a minha jornada, e aí eu ia me entregar completamente para missões. Voltei àquele pensamento de não querer me relacionar, então durante esse 1 ano que a gente ficou separado, eu também não me relacionei com ninguém. E eu queria voltar a focar só na parte de missões. Então eu entrei em contato com o pessoal, eu paguei a inscrição, entrei no grupo lá com eles, estava tudo feito. Tudo pronto para ser feito. Eu ia ir 2 anos depois, então ia ter toda a papelada ali para ser resolvido. E nisso ia acontecer um acampamento, isso foi em 2021, né? Depois, 1 ano depois, ia acontecer o acampamento de carnaval da nossa igreja aqui de Extrema. Antes de chegar nisso aí, deixa eu terminar minha história, por favor, obrigada. A gente passou 1 ano separados. Não foi 1 ano, foi mais de 1 ano. Foi 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Não, 1 ano e 2 meses. 1 mês. O carnaval... Não, o carnaval foi em fevereiro, não foi? Não, foi em março. Foi em março? Foi em março. 1 ano e 2 meses. Aí, nesse tempo, né, de 1 ano separados, eu sofri pra caramba. Nossa, eu fiquei com um monte, mais um monte que não tá escrito. Que, olha, foi difícil, vou te perdoar, real. Eu falo pra isso até hoje, foi real mesmo te perdoar. Foi ali que eu soube o que é perdão. Porque olha o que ele fez, eu fiquei, ó, furiosa. Aí, eu sabia, né, tipo, na minha cabeça, deu a pensar que ele realmente tava fazendo aquilo que ele falou, de colocar os planos dele na frente dos planos de Deus. Aí eu falei assim, tá, ele vai quebrar a cara. E eu falava pra esse amigo nosso casal, né? E eu falava, se liga, a Taylor vai quebrar a cara, que não sei o quê. Eu olhava só nas redes sociais, ai, tá curtindo não sei o quê. Taylor vai quebrar a cara. Entendeu? Foi assim. Só que aí, do mesmo tempo que eu tava com raiva dele, eu ainda gostava dele. Então toda hora nas minhas orações eu falava assim, Senhor, eu sei que o Tonho é pra mim. Eu não consigo ver outro homem além dele, mas que ele quebra a cara e que ele volte. Eu falava isso, entendeu? Em todas as minhas orações. Aí aconteceu o acampamento. Nessa época, nesse 1 ano que a gente tava separado, eu não tava liderando os jovens lá da igreja. Só que, tipo, eu tecnicamente tava na frente, sabe? Porque eu não tinha nenhuma liderança nesse ano. Então, tipo, Kathleen, faz isso. Ia lá e fazia, entendeu? Aí, então, quem tava se programando pra fazer o acampamento era eu. Eu, mais esse nosso amigo de casal e mais alguns jovens. Então, a gente ralou pra conseguir dinheiro pra cantina e um monte de coisa, entendeu? Aí, a gente fez
um monte de coisa, virou um monte de cabeça, entendeu? Aí a gente tentou fazer, conseguiu o dinheiro que precisava, até uns irmãos ajudou também, glória a Deus pela vida dele. Aí a gente fez o acampamento. Só que aí, de começo, pra mim, Tailã ia passar acampamento na igreja dele, que ele frequentava em São Paulo. Eu falei assim, menos mal, né? Pelo menos eu vou ficar aqui em paz. E eu realmente não queria ir. E nessa época eu tava mais de boa, tava já perdoei, entendeu? Então eu tava de boa em questão a isso. Porém, eu não queria ver ele, entendeu? Porque se eu tinha total consciência que se eu visse ele, eu ia ficar triste de novo, entendeu? Então, eu falei assim, ainda bem que ele vai pra lá. Só que aí, do nada, ela vai pro nosso acampamento. Eu, como assim? Isso aconteceu que eu cheguei, né, um dia aqui em casa. E aí a minha tia chegou pra mim falando que tinha pagado o acampamento pra mim. E aí eu falei, não, mas eu não quero ir no acampamento. Eu vou ir no acampamento com o pessoal lá em São Paulo. E ela falou, não, mas eu já paguei. E aí eu parei e pensei, eu falei, não, então eu vou. Porque mesmo distante, eu ainda era muito amigo, né, do pessoal da igreja ainda. Eu falei, não, eu vou, já mata a saudade, né, com o pessoal da igreja, e aí fui. Pode continuar. Aí, nessa época, o pessoal da igreja, os jovens, também estavam um pouquinho chateados com ele, né? Porque ele, né? Depois separou de mim e ele foi viver a vida dele. Tecnicamente, nem vinha na igreja da quadrangular aqui em extrema-direita. Eu distante, né? Então, eles abraçaram mais a causa da Kathleen no momento que ela tava. Então, como eu saí meio assim, acabou e tchau, então eles passaram junto com ela todo esse tempo que ela ficou mal, né? Então, eles acabaram criando um pouco esse ranço de mim também. Mas o Espírito Santo trabalhou. Foi. Aí, mas né, a gente falava, tá assim, né? Pisou na bola, pisou, mas tudo bem. Todo ser humano erra. Aí, beleza, aí ele chegou, né? E eu fiquei desesperada, falando assim, meu Deus, eu não quero ver ele, meu Deus, eu não quero ver ele, que não sei o quê. Aí, foi uma vez, acho que no primeiro dia, eu acho, que a gente se viu, não foi? Do acampamento? Não, a gente já se viu já bem no primeiro dia, assim que eu cheguei, a gente... Foi, né? A gente praticamente chegou junto, que eu fui cedo pra ajudar a arrumar lá algumas coisas também. Só que até aí eu não tinha visto ele, só depois. Aí quando foi à noite, eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu realmente tava do lado dele, então deu um ataque em mim que eu não soube explicar, entendeu? Que até uns amigos meus falaram, Kathleen, calma, Kathleen, não é assim, que não sei o quê, vai ficar tudo bem, nananã. Aí eles oraram por mim e ficou de boa. Aí era 5 dias de acampamento, né? Foi 5 dias. Foram 5 dias de acampamento. Aí foi no terceiro dia que a gente teve... Não, tava fazendo eu ia fazer a brincadeira do caça-tesouro. Aí todo mundo lá gritando, né? Eu dei um grito também pra chamar a atenção de todo mundo. Aí eu falei sobre a brincadeira e tal. Aí depois que eu falei da brincadeira, o pessoal ia almoçar. Aí o Tailã chegou em mim e falou assim, Kathleen, eu preciso conversar com você. E ele falando isso, eu já assim, né? Por que ele quer conversar comigo? Aí eu fiquei tremendo, sabe? Aí depois ele falou assim, eu quero que você vá lá comigo, não sei o que, em tal lugar. Eu ia ir buscar a minha tia no trabalho, porque ela não pegou folga nessa época do carnaval. E aí eu falei, eu vou ir buscar ela no trabalho, e aí eu quero que você vá comigo, que a gente aproveita e já conversa no caminho. Aí no caminho ele pediu desculpas e tudo mais, e falou que entre ele e os jovens em começo estava tudo bem, se voltaria a ser a mesma coisa e tudo mais, não tinha questão de relacionamento, mas de amizade, sabe? Aí eu falei assim, não, de boa, o jovem está de boa também, a gente perdoa, e é isso, a gente tinha uma família e tudo bem. Continua o resto. Nisso, porque, não, fazendo um adendo, porque essa forma que a gente conta, às vezes você tá num relacionamento aí que você não tá feliz e por conta de ser da igreja, né? Tem aquele pensamento de que eu não posso terminar. E eu costumo falar que o namoro ele foi feito para terminar. Se der certo, vira casamento. Né? Então, se realmente você não tiver num relacionamento muito bom, que você ore, que você termine. Eu falo isso porque no meio dessas dores, nos amadureceu muito. E tanto para mim quanto para ela, hoje nós temos a certeza
de que um completa o outro, sabe? Então eu quero falar para vocês que no meio de tudo isso, no meio de tanta coisa que aconteceu, que realmente machuca o íntimo, foi um momento do Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas para a gente realmente entrar no relacionamento com certeza. Tá? Então, se você está num relacionamento que você não está em paz, primeiro ore. Entenda do Espírito Santo qual que é o propósito daquilo, porque a pessoa bonita do seu lado não vai sustentar relacionamento, a sua família não vai sustentar relacionamento e a vontade dos seus amigos também não vai sustentar o relacionamento. Então, o que vai sustentar o relacionamento é aquilo que você sente pela outra pessoa. Exatamente. É realmente aquela aliança que você faz com ela. E não importa o que aconteça, eu estou aliançado com você até Jesus voltar. E nisso, quando eu cheguei no acampamento, eu vi outra Kathleen. Porque, como eu falei, quando a gente começou a namorar, a gente ainda era muito maduro. Tanto eu quanto ela. Então, a gente começou aquela caminhada junto, sabe? Ela começou a entender mais as obras do Espírito Santo e eu já estava um pouco mais à frente. E aí, passou o que passou, quando eu cheguei no acampamento, era uma Kathleen totalmente diferente. Envolvida na obra, fazendo isso, fazendo aquilo, começando os trabalhos, liderando o grupo de jovens. E aí eu falei, caramba, é outra pessoa. E aí eu orei, eu aproveitei esse acampamento para ter mais intimidade com o Espírito Santo. Então eu deixei de fazer algumas brincadeiras, eu deixei de ficar ali mais curtindo, né, com a galera, para realmente passar 5 dias ouvindo a voz de Deus. Passar 5 dias ali com o Espírito Santo. E nisso eu vendo ela trabalhar, acendeu em mim de novo aquilo que tinha acendido no começo, porém com uma visão diferente. Não uma visão de que eu quero ficar com ela porque vai matar alguma vontade minha. Não, eu quero ficar com ela porque realmente é o propósito do Senhor. Além de tudo que ela agrega para mim, eu entender que realmente ela faz parte daquilo que o Espírito Santo tem para construir na minha vida. E aí depois que a gente saiu, a gente conversou, né? A gente até se beijou nesse dia também, né? A gente se beijou, tal, show. E aí, à noite, depois dessa brincadeira que ela falou, teve o culto da fogueira, né? E aí eu tinha pedido perdão para ela antes, claro, porque não por ter terminado, porque eu terminaria de novo, mas pelo motivo de eu ter terminado, sabe? De realmente acabou e sumir, sabe? Não se importar como ela tava sentindo. E aí realmente eu pedi perdão por isso. E aí no culto da fogueira, eu fui até ela, e aí a gente se abraçou, e aí a gente chorou muito, né? Foi um tempo ali que a gente, no meio de todo mundo, pessoal, a gente sempre foi muito aberto com isso. No meio de todo mundo ali a gente se abraçou, e a gente ficou um bom tempo ali chorando, limpando tudo aquilo que, né, tinha machucado para trás, que tinha ficado para trás. E daí em diante a gente continuou a nossa jornada, né? Estamos juntos até agora. Estamos firmes até agora e vamos ficar firmes até a volta de Jesus. Não, de Jesus, né? E tá aqui para vocês o capítulo do nosso namoro. E em breve vai ter o capítulo do nosso casamento. Em nome de Jesus, Senhor. E aí vocês vão ficar, a gente pretende, né, colocar vocês por dentro de tudo, porque eu acredito que tudo aquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas pode acrescentar na vida de alguém. O mínimo que seja, o pouco que seja que aconteceu na sua vida, compartilha, porque isso pode agregar na vida de alguém. E nosso intuito com isso é realmente esse objetivo, fazer com que adolescentes, com que jovens tenham um pensamento de que relacionamento não é só para suprir uma necessidade, mas é realmente você se unir com outra pessoa para cumprir um propósito. E um propósito estabelecido por Deus, um propósito estabelecido pelo Espírito Santo, para que a vontade dele seja feita. Porque o maior sonho de Jesus e o maior objetivo dele é a família. Então você, jovem, que pensa em não ter relacionamento, claro, se não tiver um direcionamento de Deus, de realmente ficar ali sozinho, mas você, menina, que você pense sim em se casar, que você pense sim em ser mãe, que você, jovem homem, pense sim nisso, por mais que você seja novo, já treine para isso, e pense sim que você vai ser pai de uma família,
e que você vai ser espelho para muita gente. Então, que você venha crescer com esse pensamento de que o Espírito Santo tem grandes coisas para fazer na sua vida e isso não é fácil de fazer sozinho. Por isso que a gente tem um ao outro. Ande de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Estejam claros do propósito de Deus na vida de vocês. E esse foi o nosso tempo, namoramos 2 anos, ficamos 1 ano separado e agora 1 ano que nós já retornamos. 1 ano e pouquinho ainda. 1 ano e pouquinho já. É. Já estamos aí passando para a próxima etapa, que é realmente nos unir em aliança verdadeira, que é o nosso casamento. E aí ter os nossos filhos, a gente sonha em ter bastante filhos, né? Você, ele. Ela sonha em ter uns 2, né? Eu sonho em ter uns 4. Ele é exagerado. Falar mais alguma coisa? Mas, enfim, a questão é isso. Você repara antes na pessoa. Vê como que ele é na família ou ela, como que eles tratam os pais. Enfim, tudo aquilo que a Taylan falou no começo. Ele viu os meus pontos, então, tipo, beleza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, será que realmente vai agregar não só na minha vida, mas na minha vida espiritual, na minha vida de chamado, de missão? Então você coloca nesses 2 pontos e você realmente coloca na mão de Deus para ver se é aquilo que Ele vai querer por você, porque não adianta nada você realmente estar apaixonado por uma pessoa, só que com o tempo essa paixão acabe, sabe? Então é isso. E outra coisa que eu ia falar para vocês, que eu vou pegar mais um ponto que eu não falei muito, que foi em questão de quando a gente terminou em questão do perdão, do momento de perdão que eu tive com Taylan. Foi uma fase que eu coloquei, tipo, eu já sabia que o perdão não é só pra perdoar pessoas, mas pra me sentir bem. Só que eu não sabia o que era perdoar realmente, entende? Então, nesse 1 ano de separados, foi aquele realmente processo de, ele me fez isso, ele me causou isso, então por que eu tenho que perdoar ele? Só que eu tive que entrar nesse ponto pra me sentir bem, porque toda noite eu chorava, porque eu me culpava muito por conta disso. Então eu, tipo, nossa, fiz cagada, fiz besteira, então eu tive que me perdoar por conta disso. Não foi nem em questão de, nossa, vou perdoar ela, não. Eu tive que me perdoar porque aquilo tava me fazendo mal. Então foi onde foi aquela mudança de Kathleen. Então, tipo, antes a Kathleen era aquela Kathleen infantil, não tinha muito pensamento. Mas depois desse tratamento de perdão, eu virei outra Kathleen, com um pensamento mais distante, com mais responsabilidade, com mais maturidade. Então, esse processo de perdão, hoje em dia, muitas pessoas têm. Que tipo, alguém fez mal pra mim, tal pessoa fez pra mim. E muitas pessoas não liberam perdão por conta disso. Só que é aquilo, o perdão, ele vai fazer você se sentir bem, não a pessoa. Então, isso é um negócio muito sério, que precisa realmente colocar na cabeça das pessoas, porque hoje é o que mais tá tendo. Tipo, fulano falou disso de mim pelas costas e é meu amigo meu. Realmente, você pode passar 1 ano, 2 anos com raiva dessa pessoa, só que você tem que começar a entrar nesse tratamento de perdão, porque senão você vai ficar assim, se sentindo mal pro resto da vida. E hoje, muitas pessoas novas que diz não acreditar mais no amor, né? Não acreditam mais porque tiveram experiências ruins. Exatamente. Então, 2 pontos. O primeiro ponto, ou você fez uma seleção muito errada e ali realmente não deu certo. Você escolheu a pessoa ali só para satisfazer mesmo, a pessoa não queria nada além do que ter um tempo ali com você. E o outro ponto é você não entender que aquilo foi necessário. De que tudo bem, eu namorei e eu terminei, a minha vida não acabou. O que eu levo de aprendizado daquele término para mim não fazer com outra pessoa? Ou, no nosso caso, teve um momento de espera para que voltasse com a mesma pessoa. Então não é porque você teve um relacionamento ruim que todos os seus relacionamentos vão ser ruins. Então, namorei 1 vez, namorei 2 vezes, namorei 3 vezes, deu tudo errado, não vou namorar mais. Tá, mas alguma coisa errada você fez. Pra ter namorado 3 vezes e ter dado errado, você errou aí na seleção. Então que pensem realmente se é isso que vocês querem,
Eu falei que o namoro é pra dar errado, mas não significa que você tem que ficar namorando com várias Não, mulheres. várias pessoas, exatamente. E você, menina, não tem que ficar namorando com vários homens. Uhum. Então, assim, antes da gente se beijar, teve toda uma conversa, teve toda uma paquera, teve o meu pedido pra namorar. Então, assim, não extrapole as coisas. Uhum. Não coloque os pés pelas mãos e saia, eu te amo, estou super apaixonado por você, se vocês se conhecem há 6 meses, Uhum. sabe? Então, Não misturem paixonite por amor. Isso é algo totalmente errado. Paixonite vai durar aqui, ó, 1 ano no máximo. Mas amor não, é totalmente diferente. E o processo que eu tive com o Taylor foi onde eu soube que eu amava ele, não só gostava, sabe? E aí entra o nosso amadurecimento aqui para os cristãos, o nosso amadurecimento como filhos de Deus. Porque a gente entende que a gente não andamos em carne, nós andamos em espírito. Então, antes de qualquer coisa, tem a vontade do Senhor. Antes de qualquer coisa, tem o confirmado Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, tem a minha paz interior, de eu saber que é o Espírito Santo que está ministrando sobre mim para mim tomar uma atitude sobre algo. E não a minha vontade, a minha carne que está aflorada, mas sim eu ter certeza que aquilo é um plano do Espírito Santo. E como eu falei, o nosso namoro é para casar. Então, se você ainda não está preparado para isso, não namore. Se você ainda não se sente maduro, não namore. Cresça como homem, cresça como mulher, cresça espiritualmente, tome conta da sua casa. Quando você estiver madura para isso, aí você entende que você vai começar a plantar, para daqui a alguns anos você colher aquele momento de unidade e de aliança. E é isso. Vou falar um negócio que eu gosto de falar isso porque é algo importante que eu coloquei na minha cabeça e é isso, entendeu? Quando o Taylor falou de namorar um monte de pessoas, na minha opinião, pra mim esse negócio não rola. Por quê? Um exemplo, eu sou da igreja e eu fiquei com fulano, ciclano e beltrano. Aí, pra mim, não tem esse negócio, entendeu? Porque, tipo, eu tô me sabotando? Pode ser também. Ou me auto-machucando, porque, tipo, pra mim, eu não tenho aquele amor próprio, sabe? Tipo, eu tô procurando amor em outras pessoas, Você não recebeu o amor de Cristo ainda. Eu não vou nem falar necessariamente o amor paterno. Isso acontece muito de pai e meninas que não têm ali o amor paterno e acabam procurando em relacionamento. Não vai suprir. O que realmente supre ali é você ter um entendimento do Espírito Santo. Realmente esse amor do Pai, de que Ele te fez com tudo que você precisa. E o que vai vir além vai ser para complementar aquilo que Ele já colocou em você. Exatamente. E aquilo, tenha amor próprio, saiba a sua identidade, quem você é, quem Deus é e por que Ele te ama, por que Ele morreu na cruz por você e tudo isso. Saiba de tudo isso que você vai ser feliz e que você não vai ter essa necessidade de procurar algo em outras pessoas, sendo que você não precisa, sabe? Sendo que você pode encontrar dentro do seu próprio quarto. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha para que outros jovens, outras pessoas sejam impactadas com um pouquinho da nossa história que foi contada aqui agora. É isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto.